Existe um mito gigantesco e, muito persistente no mundo dos negócios hoje em dia. Aham, aquele de que precisa de muito dinheiro, né? Exato. A ideia de que o oxigênio de qualquer nova empresa, logo no dia 1, é o capital. A gente acaba criando aquela imagem mental clássica, sabe? Nossa, sim, a de que para construir algo de impacto você precisa ter uma conta bancária transbordando. Pois é. Investidores anjo assinando cheques em branco, uma infraestrutura perfeita montada antes mesmo de o primeiro cliente aparecer? É uma visão assim quase cinematográfica do empreendedorismo. E, para ser justa, é até muito reconfortante pensar assim, né? Como assim reconfortante? Porque se o dinheiro pavimenta a fundação de tudo, então o fracasso de quem não tenta pode ser facilmente justificado. Tipo, eu não comecei pela falta de capital e não pela falta de iniciativa. Caramba, isso é muito verdade. Mas a realidade que a gente vai explorar hoje joga essa desculpa pela janela, literalmente. Totalmente pela janela. A nossa missão nessa imersão de hoje é justamente investigar como a escassez absoluta de recursos pode ser o maior catalisador para a inovação. É o famoso fazer grandes ideias com poucos recursos. Que é a base do nosso papo de hoje. Isso. Nós estamos aqui com um material acadêmico bem denso e fascinante sobre o que eles chamam de empreendedorismo criativo na mesa. São páginas e páginas cruzando teorias de gestão com estudos de caso bem reais. E o mais interessante é que não estamos falando apenas de gigantes da tecnologia, né? Sim, exatamente. É fundamental a gente calibrar essa expectativa logo de cara para quem está acompanhando a gente. Os dados que a gente está analisando hoje não servem só para quem quer fundar um aplicativo revolucionário no Vale do Silício. Até porque essa não é a realidade da maioria, né? Pois é. A lente desse empreendedorismo criativo se aplica a qualquer pessoa que precise, adotar uma mentalidade solucionadora de problemas no dia a dia. Mão na massa mesmo. Isso. É sobre como pegar a restrição de orçamento do seu departamento, uma crise na carreira ou até a falta de maquinário e aplicar uma engenharia bem específica para transformar esse bloqueio num produto viável. Beleza, vamos desvendar isso então. Porque para entender como alguém cria algo do absoluto zero financeiro, as fontes nos obrigam a separar duas figuras que o pessoal confunde bastante. O gestor e o empreendedor. Exatamente. O material é muito claro ao afirmar que o administrador clássico, ele opera na manutenção. Na otimização. Isso. O trabalho dele é otimizar, reduzir custos em uma operação que já existe, que tem histórico. Já a essência do empreendedor, cuja origem vem lá da palavra inglesa entrepreneurship, é dar um salto no escuro. Que é onde a magia ou o desespero acontece, né? Total. É criar o novo e assumir riscos onde não há dados históricos para basear uma planilha bem feita. E a grande pergunta que a psicologia por trás da gestão faz é justamente essa. Por que alguém dá esse salto no escuro? É uma boa pergunta. O texto que a gente estudou aborda a equação da motivação. A vontade de empreender nasce de uma colisão de valores pessoais, sabe? Tipo o que exatamente? O desejo profundo de autonomia, a necessidade de realização e ter o controle sobre a própria narrativa. O cérebro de quem empreende opera como uma balança de risco e recompensa o tempo todo. Uma gangorra, quase. De um lado você tem o esforço hercúleo e a altíssima probabilidade de dar muito errado. Do outro, o alinhamento com esses valores pessoais que eu mencionei. Se o propósito não for inabalável, a balança pende para a segurança logo na primeira dificuldade. Sabe que, lendo essa parte da pesquisa, me veio uma imagem na cabeça. Eu fiquei pensando, o empreendedor não seria como um explorador desbravando uma floresta densa com um facão na mão, Uma boa imagem. né? Ele vai cortando o mato alto sem ter a menor ideia se aquilo vai dar num rio tranquilo ou num penhasco. Enquanto o gestor é mais um engenheiro que chega uns meses depois, com a planta baixa debaixo do braço, só para pavimentar a estrada que o explorador abriu à força. Olha, a analogia visual funciona muito bem, mas se conectarmos isso ao panorama geral que o estudo traz, a gente precisa tomar um certo cuidado com a figura do aventureiro inconsequente, sabe? Ah, entendi.
o cara que entra na mata sem bússola. Exato. O explorador da floresta não tá ali só pela adrenalina da coisa. Ele estudou a topografia antes. Ou pelo menos, bom, ele deveria ter estudado. Com certeza. A incerteza do empreendedorismo é altíssima, óbvio, mas não pode ser um voo cego. O propósito interno é o que impede o desespero quando o facão quebra no meio da floresta. Mas aí eu te pergunto uma coisa. O que acontece quando esse explorador tem todo o propósito do mundo, a topografia mapeada na cabeça dele, mas ele olha para a mochila e não tem um único cantil de água? Fica complicado. Tipo, não tem recurso financeiro nenhum. É aqui que entra a tal da orquestra de uma pessoa só, que os estudos de caso ilustram tão bem. Ah, sim, as histórias de base. Isso. O material cita empreendedoras reais como a Carla, que é vendedora de salgados, e a Marta, que é confeiteira. Elas representam a economia real, negócios que nascem tão enxutos que uma pessoa só é a diretora financeira, a equipe de marketing, a compradora e a operária de produção. É a definição crua e dolorida de fazer muito com pouco. E eu te digo, o desafio de equilibrar esses pratos todos simultaneamente é brutal. Deve ser enlouquecedor. Demais. Historicamente, essas pequenas operações eram meio que esmagadas pela falta de distribuição. O que os autores do material argumentam é que a tecnologia alterou a física desse jogo. Como assim? A física do jogo? O marketing digital, por exemplo. Ele reduziu o custo de aquisição de clientes a quase zero ali na fase inicial. Hoje, a confeiteira do bairro pode disputar a atenção visual do público local sem precisar comprar um outdoor caríssimo ou um espaço na televisão. Entendi. Mas só que ter um celular com acesso à internet não cria um negócio lucrativo por mágica, né? Não, de jeito nenhum. As fontes trazem o Tim Brown, que é uma grande referência em design thinking, e ele crava algo muito importante ali. Ele diz que a criatividade é um músculo. Um músculo que precisa de treino. Exato. Não é inspiração divina que atinge a pessoa no banho do nada. É uma capacidade metódica que pode ser treinada de combinar elementos que já existem de forma inusitada para gerar valor onde antes só havia escassez. Precisamente. E esse treinamento do músculo criativo é justamente o que separa quem usa falta de dinheiro como desculpa de quem a usa como filtro. Filtro? Como assim? Quando não há dinheiro para comprar a solução óbvia de mercado, o cérebro é forçado a procurar rotas alternativas. E essas rotas, muitas vezes, acabam sendo mais inovadoras do que a ideia original seria. Nossa, é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque o material não fica só nessa teoria bonita. Ele nos joga dentro do caso clássico da Netflix. Ah, o caso Netflix é maravilhoso para entender isso. Sim. Só que, em vez de só falar, eles viraram um serviço de streaming, o texto analisa o mecanismo exato do momento da virada. Que foi bem tenso, aliás. Muito. A Netflix construiu um império inicial enviando DVDs vermelhos pelo correio, o que já era inovador na época. Mas quando a banda larga começou a se popularizar, o modelo físico deles ficou com os dias contados. O relógio começou a bater. E eles tinham dinheiro na época. Eles poderiam muito bem ter investido fortunas para otimizar a logística dos correios, criar galpões de distribuição mais rápidos, blindar totalmente o modelo de DVDs. Que era o que quase qualquer conselho de administração tradicional teria exigido, né? Exatamente. Eles teriam dito: protejam o produto que está pagando as nossas contas hoje, não mexam em time que está ganhando. Com certeza. A genialidade tática ali foi a disposição de canibalizar o próprio negócio. Eles precisaram olhar para a ameaça digital e entender que a sobrevivência a longo prazo exigia desviar recursos pesados do modelo vencedor de DVDs para um formato de streaming que, na época, rodava super mal. Travava o tempo todo. Nossa, travava, a imagem era ruim e não dava lucro nenhum. É uma manobra de altíssimo risco. Mas pensando bem sobre esse cenário todo, será que a ameaça de ruína não é, no fundo, o que salvou a Netflix? Como assim? Tipo, se eles tivessem um monopólio absoluto e infinito do entretenimento físico, sem a pressão da internet chegando, será que a liderança teria tido a ousadia de aprovar essa transição louca? Ah, entendi seu ponto. Digo, não existe um risco real de que a abundância de recursos deixe as empresas lentas, preguiçosas e meio viciadas no próprio sucesso? Olha, com certeza. A literatura de negócios até chama isso de inércia do incumbente.
A abundância cega as grandes corporações. Cegueira total. Sim, elas ficam tão focadas em extrair eficiência de cada centavo do que já existe, que perdem a capacidade de ver mudanças de paradigma chegando. Ficam presas na planilha. Exato. A escassez ou a ameaça iminente de colapso aguça muito a visão periférica. Você para de olhar para a otimização de centavos e começa a olhar para a sobrevivência do seu modelo como um todo. Caramba, e isso nos leva àquela parábola que acho que todo estudante de negócios já ouviu na vida, mas que as fontes resgatam muito bem para explicar a visão de mercado. A dos sapatos? Essa mesma. A história dos 2 vendedores de sapatos que foram enviados a um país distante. O primeiro vendedor manda um relatório desesperado dizendo: tragédia. Cancelem a operação toda. Ninguém aqui usa sapatos. O clássico pessimista. Pois é. E o outro vendedor, que está na mesma rua observando as mesmas pessoas, manda a mensagem oportunidade de ouro. Mandem todo o nosso estoque urgente. Ninguém aqui tem sapatos. É um clichê absoluto. É muito clichê, mas confesso que a forma como o texto de hoje desconstrói isso é bem nova e fresca. O que é fascinante aqui é o mecanismo por trás do clichê. Ambos os vendedores receberam exatamente os mesmos dados objetivos. Pés descalços. Isso, pés descalços. A diferença não é que um era otimista e o outro pessimista, como a gente costuma simplificar. A diferença real é a capacidade de identificar o que eles chamam de demanda não articulada. Demanda não articulada. Achei esse termo excelente. É perfeito, né? O primeiro vendedor procurou um mercado já estabelecido e óbvio e não encontrou nada. O segundo vendedor visualizou a transformação que o produto causaria na vida daquelas pessoas. Ele viu o futuro. Ele não viu a falta do hábito como uma barreira intransponível, mas como um terreno gigantesco sem concorrentes. E essa ideia de demandas não articuladas explica perfeitamente os gigantes contemporâneos que o texto analisa mais para frente. O Airbnb é o exemplo de livro sobre isso. Nossa, o Airbnb é a personificação dessa parábola. Sim. Eles olharam para o caos de grandes conferências lá em São Francisco, onde todos os hotéis ficavam lotados e os preços das diárias explodiam absurdamente. Um problema crônico na época. Muito. E em vez de pensar, precisamos levantar 100 milhões de dólares com investidores para construir um hotel novo, que seria a lógica do capital intensivo, eles pensaram diferente. Onde estão os recursos subutilizados, certo? Exato. Eles transformaram o problema da falta de leitos em um sistema de monetização de quartos de hóspedes e colchões de ar nas casas de pessoas comuns. Uma sacada genial. Eles literalmente tiraram a infraestrutura hoteleira deles do zero, usando os ativos de terceiros. E repare como a lógica se repete no exemplo da Patagônia, que as fontes também destrincham com muitos detalhes. A marca de roupas? Isso, a marca de roupas. Eles observaram um problema colossal e que, num primeiro momento, parecia muito distante do modelo direto de vendas deles. Que problema? O desgaste ambiental e a cultura absurda do descarte na indústria têxtil. Onde as empresas tradicionais viam a durabilidade extrema de uma jaqueta como um problema comercial, afinal, se a jaqueta não rasgar, o cliente não compra outra tão cedo. A obsolescência programada, né? Exatamente. A Patagônia fez o oposto. Eles criaram o Worn Wear, que é um programa estruturado que incentiva o conserto de roupas usadas da marca. Mas peraí, vamos ser céticos por um segundo, porque eu mesmo fiquei me perguntando isso ao ler. Pode falar. A Patagônia ganha dinheiro vendendo roupa nova. Como é que encorajar as pessoas a costurarem e usarem roupas velhas se sustenta como um negócio viável financeiramente? Parece meio loucura. Parece um baita tiro no pé, tipo disfarçado de marketing verde para ficar bem na foto. E pareceria exatamente isso se a gente não analisasse profundamente o comportamento do consumidor moderno. Ao se posicionarem de forma tão veemente como defensores da durabilidade, eles não estão apenas consertando os zíperes quebrados. O que eles estão fazendo, então? Eles estão comprando a lealdade vitalícia de um nicho altamente engajado e, detalhe, com alto poder aquisitivo. Ah, entendi. A demanda não articulada aqui não era uma roupa nova. Era a culpa do consumidor. A culpa de destruir o planeta. Isso. As pessoas queriam continuar consumindo roupas de frio de alta performance, mas sem carregar o peso na consciência da destruição ambiental causada pelo fast fashion. Genial. A Patagônia resolveu a culpa do cliente.
E, em troca, eles podem cobrar um prêmio altíssimo por seus produtos novos, porque eles cimentam uma base de clientes que simplesmente se recusa a comprar da concorrência mais barata. Então, no fundo, conectar a Patagônia, que é uma multinacional gigantesca, com a Marta, a nossa confeiteira lá do começo da conversa, não é um salto tão absurdo assim. De jeito nenhum. A mecânica de caçar o atrito é idêntica. Porque, pensa bem, se a Marta percebe que no bairro dela existe uma dificuldade enorme das mães encontrarem bolos de aniversário para crianças com severas restrições alimentares, pronto, ela encontrou a sua demanda não articulada. O mercado dela tá ali. Sim. Ela não precisa entrar numa guerra de preços para competir com a grande padaria da esquina vendendo o bolo tradicional. Ela ataca uma dor ignorada que as pessoas vão pagar feliz para resolver. Perfeito. A raiz estratégica não muda nem um pouco com o tamanho da empresa. Só que, e aqui a gente precisa ser muito honesta com quem está ouvindo, existe um elefante na sala que o nosso material de estudo não ignora em momento algum. Qual é o elefante? Ter uma ideia brilhante para resolver uma dor real não blinda absolutamente ninguém contra o erro. Ah, isso é verdade. Na inovação, a falha não é uma mera possibilidade distante, ela é uma certeza estatística. Você vai errar. O que separa os negócios que sobrevivem dos que fecham no primeiro ano é a arquitetura mental de quem está no comando. Quando a primeira coisa der terrivelmente errada. Isso, quando o caos bater na porta, e ele bate. Exatamente. E é aqui que o conceito de mindset entra rasgando na nossa análise. E eu gostei muito que o texto foge daquela autoajuda barata de palestras motivacionais e vai direto para a ciência comportamental. Totalmente focado em dados, né? Sim. A diferença brutal entre a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Ah, explica melhor como eles diferenciam isso. É o seguinte, quem opera na mentalidade fixa, diante de um lançamento de produto que ninguém compra, acaba internalizando a falha. A pessoa pensa, eu não tenho dom para isso, eu não sou inteligente o suficiente, o mercado é muito injusto comigo. Processa o mesmíssimo evento negativo puramente como coleta de dados empíricos. Dados frios. Exato. A inteligência e a capacidade de gestão não são vistas por essa ótica como traços genéticos imutáveis que você tem ou não tem. Eles são vistos como músculos que se rompem com o esforço e crescem mais fortes depois. É uma mudança de perspectiva gigante. O fracasso numa venda não significa que eu sou um fracasso na vida. Significa apenas que esta abordagem de vendas para este público específico que eu tentei com esta precificação atual não funciona. É só um dado frio dizendo que o caminho não é por ali. É um lado frio, e poucas histórias encarnam essa resiliência de forma tão extrema quanto a do Geraldo Rufino, que é destacada com muito peso em uma das sessões do estudo. Nossa, a história dele é impressionante mesmo. Para quem não lembra, o Rufino é um sujeito que começou aos 8 anos de idade, ensacando carvão, foi catador em lixão numa favela, trabalhou décadas para construir um patrimônio do zero. E quebrou várias vezes. Sim. Ao longo da vida, ele quebrou financeiramente não uma, não duas, mas umas 6 vezes. Ele literalmente foi a zero, ou pior, né? Ficou negativado em cifras milionárias múltiplas vezes. E o mais incrível não é só ter falido, é como ele usava a lógica de cada derrocada. Exato. Ele reergueu as operações até fundar a JR Diesel, que hoje é o maior centro de desmontagem e reciclagem de caminhões de toda a América Latina. A trajetória dele é, assim, vital para a gente entender esse processamento de dados do erro que falamos agora há pouco. A cada falência que ele passava, ele não paralisava buscando culpados no governo ou chorando que a economia estava ruim. Ele não sentava no meio-fio para chorar. Não, ele dissecava a quebra como se fosse um cirurgião para entender, foi uma falha no meu fluxo de caixa, foi uma dependência excessiva de um único fornecedor que me quebrou. Ele extraía o ativo intelectual da dor financeira. Perfeita definição. Mas olha, eu vou fazer o papel de advogado do diabo aqui um pouquinho. Porque eu imagino que muita gente da nossa audiência com certeza já deve estar pensando nisso. Pode mandar. Não estamos, de repente, caindo naquele famoso viés de sobrevivência? É um risco válido. Porque assim, a gente adora contar a história do Geraldo Rufino porque no final do dia ele ficou milionário. Dá um filme ótimo. Mas e os milhares de pequenos empreendedores que quebram 3, 4 vezes, têm a mesma resiliência, a mesma mentalidade de crescimento e terminam a vida soterrados em dívidas impagáveis? A realidade é mais dura que os livros. Né?
A mentalidade positiva sozinha não paga o boleto do fornecedor no fim do mês. Olha, isso levanta uma questão importantíssima e é um cuidado crítico que a gente deve ter ao ler qualquer material de negócios. O viés de sobrevivência é muito real. A resiliência e a mentalidade de crescimento não são, de forma alguma, garantias matemáticas de sucesso financeiro. Não são uma fórmula mágica. Não, elas são apenas pré-requisitos mínimos para continuar no jogo. A pesquisa acadêmica não promete vitórias certas para ninguém. Ela apenas mostra que, sem essa capacidade de absorver o choque, a derrota na primeira tentativa é garantida. Entendi. A resiliência te mantém sentado na mesa de apostas, mas ela não garante que as suas cartas vão ser boas na próxima rodada. Exatamente isso. Então, o que tudo isso significa na prática, no fim das contas? Significa que a mentalidade de crescimento faz o empreendedor tratar o prejuízo inicial como um custo de aprendizado. Aham, a famosa mensalidade. Isso. É uma analogia meio cruel, mas eu acho muito precisa. A falência de uma ideia, aquele capital inicial suado que evaporou, é apenas a mensalidade caríssima de uma faculdade prática de negócios. Uma faculdade que a vida cobra caro. Muito caro. A pessoa paga, ela chora a perda daquele dinheiro suado, é óbvio, mas ela sai de lá com um diploma invisível carimbado sobre exatamente o que não fazer de jeito nenhum da próxima vez. A analogia da mensalidade ilustra perfeitamente. Contudo, as fontes entram na reta final da análise de hoje com um alerta bem sonoro sobre isso. Qual alerta? Pagar esta mensalidade do erro é natural, faz parte do processo. Mas falir por puro amadorismo evitável não é nada louvável. Falir por preguiça de planejar. Isso. Otimismo, resiliência e criatividade, quando misturados sem nenhum critério técnico, criam uma armadilha muito perigosa que a academia chama de cegueira gerencial. A paixão cega pela própria ideia. É bem por aí. O inventor, ele se apaixona perdidamente pelo seu próprio produto. A solução que ele criou é tão esteticamente agradável, a tecnologia parece tão inovadora para ele, que a pessoa passa meses, às vezes anos, desenvolvendo aquilo trancada no porão de casa, investindo o dinheiro que não tem. Hipotecando a casa, pegando empréstimo. Exato. E o que acontece no final? Ela simplesmente esquece de verificar se o problema que ela resolveu lá no porão dela realmente incomoda as pessoas na vida real, a ponto delas abrirem a carteira para pagar por aquilo. É o clássico criar uma solução genial que sai em busca de um problema que não existe. É triste, mas acontece todo dia. E é aí que as taxas de mortalidade das empresas vão nas alturas nos primeiros anos. E para combater essa alucinação coletiva, o material que a gente está mergulhando hoje foca pesado na etapa de validação. Não dá para ficar só no campo confortável das ideias, o mercado frio e calculista precisa legitimar um negócio. Sem validação, é só um hobby caro. Exato. E a ferramenta que os autores destrincham para isso é o Business Model Canvas. E olha, eu sei que a palavra Canvas muitas vezes soa como um jargão insuportável de startup gigante. Assusta muita gente. Assusta. É algo que a nossa confeiteira Marta lá do começo acharia que não serve para a realidade dela de jeito nenhum. Só que essa é uma das maiores desmistificações que o texto traz hoje. O Canvas nada mais é do que um mapa visual super simples que cabe em uma única página. Qualquer um pode desenhar no papel pardo. Qualquer um. Ele basicamente obriga a pessoa, antes dela gastar um único centavo, a responder 9 blocos de lógica. Perguntas duras, sabe? Tipo, qual é a proposta de valor exata do que eu estou vendendo? Isso, quem é realmente o meu segmento de clientes, quais são os canais que eu vou usar para chegar até eles e, claro, cruzar a estrutura de custos versus as reais fontes de receita. Deixa eu tentar explicar isso de uma forma bem prática e visual. Manda bala. A Marta não vai lá no banco pegar um empréstimo absurdo para comprar um forno industrial de 30 mil reais só porque ela acha, por instinto, que o bairro dela quer comer bolo sem glúten. Seria a receita para o desastre. Total. Em vez disso, ela pega o Canvas, desenha o público-alvo lá no papel, define que o WhatsApp vai ser o canal de vendas principal e vai validar essa proposta de valor na rua. E como ela faz isso na prática? Ela assa, 5 bolos no próprio forno caseiro dela, tira umas fotos legais, oferece no grupo de WhatsApp do condomínio e mede a resposta das pessoas. Se vender tudo em 10 minutos, ótimo, ela validou a demanda.
Ela tem um negócio. Isso. Agora, se ninguém quiser comprar, ela perdeu apenas o custo dos ingredientes de 5 bolos e não R$30 mil em um forno industrial. É o que eles chamam de engenharia da contenção de danos. É o exemplo perfeito. Essa validação sistemática, o que transforma o aventureiro romântico que a gente falou no começo em um estrategista frio e calculista. Perde um pouco do romantismo, mas ganha na sobrevivência. Ganha muito. E o estudo usa uma figura histórica fantástica para ilustrar essa frieza, o Marco Polo. O viajante? Ele mesmo. Muitas vezes o Marco Polo é retratado nos livros infantis só como um viajante sonhador que foi ver as maravilhas místicas do Oriente e voltou contando histórias. O turista original. Pois é. Mas a análise empresarial profunda do texto enxerga ele como um empreendedor de risco altíssimo. Ah, entendi. Ele não estava passeando a turismo, ele estava validando rotas comerciais. Exatamente. As viagens dele pela Rota da Seda enfrentavam bandidos, tempestades terríveis e doenças letais. Era o desconhecido absoluto, o tal do facão na floresta. Mas não foi um risco cego de forma alguma. Tinha método na loucura dele. Muito método. O Marco Polo mapeou minuciosamente as demandas europeias por especiarias raras, identificou quem eram os fornecedores primários na Ásia e calculou friamente se a margem de lucro ao retornar cobriria as imensas perdas prováveis que ele teria no trajeto. Caramba! Ele validou o comércio transcontinental antes de escalar as operações. Havia muita paixão pela exploração ali sim, mas estava tudo muito bem amarrado a um planejamento estrutural rigoroso de custos e receitas. Sensacional. Essa visão é literalmente a união perfeita entre o facão do explorador abrindo a floresta e a planta baixa detalhada do engenheiro. É o equilíbrio que todo negócio precisa ter. Trazendo tudo isso para uma síntese da nossa imersão de hoje, a gente passou pela quebra daquele mito de que o capital é obrigatoriamente o marco zero de tudo. E não é. Não é. Passamos também pela equação da motivação que empurra alguém para a incerteza do empreendedorismo. Dissecamos como a escassez não é só um problema que paralisa, mas pode ser uma lente forçada para o músculo criativo. Que foi o mesmo músculo que fez a Netflix devorar seus próprios DVDs para sobreviver. Bem lembrado. Entendemos também a arte de olhar para pés descalços num país distante e ver uma oportunidade global ali, mapeando as fricções reais da sociedade como o Airbnb fez com os colchões de ar. Demandas não articuladas. Exato. Demandas não articuladas. E, fundamentalmente, nós vimos como tratar o fracasso recorrente como um verdadeiro laboratório de dados, sem esquecer nunca de fazer a validação implacável do mercado usando ferramentas acessíveis como o velho e bom Canvas. É uma arquitetura complexa de se construir, mas é fascinante demais. E olha, para quem está nos ouvindo e absorvendo toda essa dinâmica de como criar grandes negócios a partir do quase nada, tem uma provocação que emerge silenciosamente dessa discussão toda. Uma provocação? Manda aí. Sim. Nós passamos a nossa análise inteira detalhando como a ausência de dinheiro força a adaptação, exige contato íntimo com as dores do cliente e afia a eficiência operacional da empresa. Se considerarmos que essas são exatamente as habilidades que garantem a sobrevivência e o lucro a longo prazo, fica um questionamento final bem incômodo. Tô pronto para ele. Será que receber um investimento inicial gigantesco, sabe, ter milhões pingando na conta, antes mesmo da ideia ter tido a sua primeira falha no mundo real, é na verdade a coisa mais tóxica que poderia acontecer a uma nova operação? Uau! Será que ter capital abundante logo no início acaba amputando justamente a necessidade vital de inovar e de lutar pela eficiência? Olha que inversão de perspectiva absurda para fecharmos essa nossa análise. Eu confesso que nunca tinha pensado por esse lado. Fica a reflexão para o pessoal que está na linha de frente dos negócios. Quem diria que o grande sonho do cheque em branco do investidor poderia ser, na verdade, o início do fim da criatividade de uma empresa. Foi uma exploração incrível dos dados de hoje, revelando todas as engrenagens escondidas por trás dessas grandes ideias que começaram sem dinheiro. Foi excelente mesmo. Um imenso agradecimento a todo mundo que acompanhou a nossa reflexão até aqui. Continuem sempre desconfiando do óbvio, treinando o olhar de vocês para aquelas demandas invisíveis que estão por toda parte e, acima de tudo, validando muito bem suas teses antes de pular no escuro. É isso aí. Até a próxima.